Bom, rapaziada, o assunto da nossa aula de hoje é relacionamentos e chaves em bancos de dados. A gente explorou bastante aí a questão dos relacionamentos, das entidades, um pouquinho das cardinalidades também. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre alguns tipos de relacionamento um pouco mais elaborados, mas eu trouxe para vocês hoje o assunto de relacionamentos e chaves. Para quem teve bastante dificuldade de montar aquele nosso estudo de caso da aula passada, né, com a aula de hoje, aquele estudo de caso vai se tornar um pouco mais simples para vocês, porque a gente vai trabalhar com o conceito de chaves. E aí vocês acabam fazendo essa associação das chaves na cabeça de vocês automaticamente. E aí auxilia no processo de construção dos diagramas de entidade de relacionamento. Porque quando você vai construir os seus relacionamentos, você já vai, a partir de agora, começar a imaginar as chaves, né? Quais os valores que vão compor aquele relacionamento. Então vamos entender aí como é que funciona e vamos entender o que é essa chave, o que são essas chaves, o que elas têm a ver com relacionamentos e com entidade de relacionamento. Voltando só um step para trás, um passinho para trás, né? O que é lá um banco de dados relacional? Um banco de dados relacional é uma coleção de relações entre entidades. E aí a gente vai começar a usar as palavrinhas tabelas agora. É uma relação é uma relação de coleções de tabelas ou entidades. Estão associadas umas às outras através de atributos, que são os campos em comum que definem a associação. Então, os atributos nós já vimos o que são, né? São aquelas características das entidades, são os atributos, e nós vamos ver aqui dois atributos na aula de hoje, um pouco diferenciados. E esses atributos, eles vão realmente caracterizar os relacionamentos. E o que era o relacionamento que a gente viu aí nas aulas anteriores? As entidades não são isoladas. A gente percebeu na hora da construção dos nossos modelos de entidade de relacionamento que eles não tem nenhuma, não fica nada separado, não fica nada isolado, perdido, né? Todas as entidades aí, de forma geral, elas têm algum tipo de relação com uma outra, elas não ficam separadas. Elas são sempre associadas umas às outras. Quando passamos a trabalhar com mais de uma entidade, precisamos identificar os relacionamentos entre elas, a fim de representar de forma mais correta o mundo real. Um relacionamento é a associação entre duas entidades, duas tabelas no mínimo. Para que possamos definir um relacionamento, temos a necessidade de identificar os atributos que definem a associação. Tá? Uh, Num diagrama de entidade de relacionamento comum, né, é opcional aí colocar os atributos que compõem cada uma das entidades. De forma geral, a gente não coloca apenas alguns atributos ali e a gente deixa essa especificação para diagramas um pouco mais avançados. Só que a partir de agora, né, vocês, quando forem construir o diagrama de identidade de relacionamento, vocês já vão imaginar os campos que farão esse relacionamento. Até o presente momento, nós não imaginávamos campos, nós não imaginávamos atributos de uma tabela A com a tabela B que fizessem um relacionamento. A gente tinha a ideia de cardinalidade, a gente tinha a ideia do relacionamento, mas não de um atributo em específico que faz o vínculo da tabela A com a tabela B. Então, na aula de hoje, nós vamos identificar como que esse vínculo é realizado, como esse vínculo é feito, como, de fato, eu construo um relacionamento entre a entidade A e a entidade B, ou entre a tabela A
e a tabela B. Um relacionamento, então, a partir de agora, é dado por, no mínimo, 2 atributos. Estes atributos são chaves primárias e chaves estrangeiras das relações de entidades, do modelo lógico, que representam as entidades do modelo conceitual. Então, a partir de agora, né, o relacionamento, a gente vai sempre imaginar a existência de 2 chaves, de 2 atributos. Uma das chaves nós chamamos de chave primária e a outra chave nós chamamos de chave estrangeira. Então, duas entidades estão ligadas por meio de um atributo em comum. Esse atributo é nomeado ora como chave primária, ora como chave estrangeira. Nos próximos slides, nós vamos aprender a identificar o que é uma chave primária e o que é uma chave estrangeira. E como que essa relação ela é feita, de fato, em 2 entidades ou 2 tabelas. Chaves. O conceito de chaves é extremamente importante num banco de dados relacional. Tá? Então, vamos lá. O conceito de chaves é importante na modelagem de dados, pois implementa restrições que garantem a integridade relacional dos dados no banco de dados. Garantem que o relacionamento é correto e coerente. Quando eu falo de integridade relacional, o que eu quero dizer com isso? Que existe um atributo na tabela A que é correspondido na tabela B com algum outro atributo. Essa relação, ela deve existir. Se não existir essa relação, essa sua base de dados, ela não possui integridade referencial. Então, a tabela A deve possuir alguma referência da tabela B. Se essas referências não existirem, não há uma integridade dos dados ali presentes. As chaves, elas vão garantir de fato o relacionamento. Se não existirem chaves, não irá existir um relacionamento propriamente dito. Então, a partir de agora, né, a gente não vai só imaginar que existe o relacionamento. Nós vamos imaginar os valores que esses relacionamentos eles apresentam, os valores aos quais esses relacionamentos são apresentados. E aí, né, por incrível que pareça, vai abrir muito a cabeça de vocês quando vocês forem construir o seu modelo de entidade de relacionamento. A partir disso, né, já vai ficar automático. Você vai imaginar na sua cabeça, aqui tem uma chave primária, uma chave estrangeira, preciso disso, preciso daquilo, para você fazer as relações de fato existirem. Elas vão sair um pouquinho daquela ideia completamente abstrata e a gente já vai começar a entrar em algo mais concreto. Né? Nas próximas 2 aulas, a gente já vai entrar no modelo físico de banco de dados. Então, já está muitíssimo próximo da representação dos dados de fato. Chave candidata. A chave candidata, ela nada mais é do que um atributo que vai identificar um registro, uma tupla, de forma única. Então, imagina o seguinte, observando aqui nesse slide, a gente tem aqui o cliente. Vamos supor que nós temos a entidade de cliente e a entidade cliente tem os atributos aí, código, CPF, identidade, nome, endereço e limite de crédito. Se nós observarmos a entidade clientes com todos esses atributos, nós conseguimos perceber que existem alguns atributos que identificam um cliente de forma única, de forma exclusiva. A gente consegue perceber aqui, elencar 3 propriedades que podem caracterizar unicamente um cliente.
O código do cliente caracteriza ele de forma única. O CPF do cliente caracteriza ele de forma única. E a identidade do cliente, o RG, também caracteriza esse cidadão, esse indivíduo, esse cliente, de forma única. Agora, nós podemos também perceber que o nome não identifica um cliente de forma única. Imagina um nome que é extremamente comum, João da Silva, no Brasil. Se a gente pegar a base de dados de clientes, né, lá de uma grande loja de varejo do Brasil, o nome não vai identificar um cliente de forma única. A gente vai ter lá nessa tabela de clientes de um mega varejão do Brasil centenas de João da Silva. Joões da Silva. Enfim. Endereço identifica de forma única um cliente? Não. Limite de crédito identifica de forma única um cliente? Não. Agora o código, sim. O CPF, sim. Né? Teoricamente, nós não deveríamos ter nenhum cidadão com o CPF repetido no Brasil. O mesmo acontece para o número de identidade. Não deveria se repetir. Então, e o código? Né? Como o código pode ser gerado pelo próprio programador, nós podemos criar rotinas onde o código dos meus clientes não se repete. Então, aqui nós temos essas três chaves com essa característica fundamental de identificarem de forma única um registro. Estas três chaves que têm essa característica, elas são chamadas de chave candidata. Candidatas ou candidata. Então, o código aqui é uma chave candidata. O CPF é uma chave candidata. A identidade é uma chave candidata. Candidata ao quê? A tornar-se uma chave primária. Uma chave primária é um campo que identifica, é uma propriedade, é um atributo que identifica de forma única um registro. Neste exemplo aqui, que identifica de forma única um cliente. Por que é candidata? Porque se nós observarmos aqui, nós temos três campos, três propriedades que identificam de forma única o meu cliente. Então, todas essas três chaves são candidatas a se tornar uma chave primária. E cabe ao projetista do banco de dados definir entre essas candidatas quem será a eleita. A eleita seria a chave primária. Como nós elencamos essa chave primária? Qual é a técnica que nós empregamos para identificar? A gente vai ver nos próximos slides aí. Chave primária é a chave candidata escolhida pelo projetista do banco de dados. De significado principal para o negócio e que permite a identificação de ocorrências dentro de uma entidade. O objetivo da chave primária é garantir que cada linha da tabela possa ser endereçada de maneira única e, por este motivo, ela deve ser preenchida obrigatoriamente. Nesse exemplo aqui, temos as candidatas, código, CPF e identidade. Perdi? Ah, tá. Então, observa aqui. Construir essa tabela para facilitar aqui o processo de entendimento. Esse aqui é a nossa entidade cliente. A entidade cliente tem os atributos código, CPF, identidade, nome, endereço e limite de crédito. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte exercício mental. Eu posso construir uma tabela que represente a entidade clientes
e eu coloco alguns valores aqui. Observa, código do meu cliente, 165. Coloco um CPF, coloco uma identidade, coloco o nome, o endereço e o limite de crédito aqui. Coloco aqui alguns registros. Vamos lá, pessoal. Essas linhas, elas têm alguns nomes técnicos. A gente pode chamar isso aqui de registro, a gente pode chamar isso aqui de tupla, e a gente pode chamar isso aqui de linha da tabela. Tá? De forma mais técnica, é preferido usar a terminologia tupla e a terminologia registro. Linha é pouco utilizado, tá? É pouco utilizada a terminologia. Então, a linha aqui recebe uns apelidos aí. A gente vai apelidar aí a linha de registro ou de tupla, tá? E como é que a gente escolhe uma chave primária? Então, a gente tem três candidatas. Como nós definimos quem será uma chave primária? Primeiro, não pode haver duas ocorrências em uma mesma entidade, uma mesma tabela, com o mesmo conteúdo de uma chave primária. Então, eu não posso ter dois clientes com o mesmo CPF. Eu não posso ter dois clientes com o mesmo RG. Não posso ter dois clientes com o mesmo código de cliente. Não posso. Outra característica que vai nos ajudar a identificar. A chave primária não pode ser composta por atributo opcional, ou seja, atributo que aceite nulo. Né? Então, chave primária é um atributo obrigatório na minha tabela. Deve existir. Última característica aqui. Cada atributo identificador da chave deve possuir um tamanho reduzido. Tamanho reduzido. Então, como é que a gente escolhe uma chave primária? Primeiro, elencamos as chaves candidatas. Descobrimos aqui quais são. E aí nós conseguimos definir quem é que possui o menor tamanho, o tamanho reduzido. Observando para essa tabela, claramente a gente tem que o código é o tamanho, é o menor dos registros. Então, seria comum, né, 99% dos desenvolvedores de banco de dados iriam elencar o código como sendo chave primária da entidade clientes, tá? Por que eu não vou elencar o CPF? O CPF é enorme. Por que eu não vou elencar o documento de identidade? Dependendo do estado do Brasil que você está, tem uma quantidade imensa de caracteres. Pega aí, talvez, acho que já vi alguns RGs, se eu não me engano, da Bahia, que tem muitos números. O estado de São Paulo tem até poucos. Tá? É um dos menores aí. Não um dos menores, mas é menor em relação a alguns outros aí. Então, a melhor escolha aqui seria a chave candidata que ocupa menor espaço. Lembrando aí da nossa primeira aula lá de banco de dados, primeira ou segunda aula, a gente falou lá de números binários, a gente falou de quantidade de memória, de espaço em disco, a gente falou de tudo aquilo. Né? Por que a gente falou de tudo aquilo? Para a gente conseguir identificar aqui, né, não só pela lógica, mas a gente consegue identificar que, né, o CPF vai consumir muito mais bytes de memória, né, a identidade também vai consumir muitos bytes de memória do que um simples código de cliente. E você não vai ter 1 bilhão de clientes, tá? De forma geral, assim, né? A não ser que você trabalhe no Facebook. De forma geral, né, que seja um mega varejista do Brasil, não vai ter ele mais do que 100 milhões de clientes, 50 milhões de clientes, não vai ter mais do que isso. Então, aqui, em vez de ficar colocando CPF, identidade, são campos muito grandes para serem chaves primárias, a gente escolhe sempre o menor, por eficiência energética, eficiência de espaço em disco, eficiência de memória, eficiência de tráfego em rede. Então, a gente sempre escolhe o menor.
Chave alternativa. Chave alternativa. Quando há várias chaves candidatas, uma é escolhida para ser chave primária. E o restante são chaves alternativas. Então, se eu escolher o CPF como chave primária, e a chave alternativa são os outros campos. Identidade torna-se alternativa, código torna-se chave alternativa também. Quando é identificada uma chave como alternativa, não significa que esse atributo não deva ser armazenado, tá? Ele só não recebeu o título de chave primária. Então, observa aqui, nós temos, né, a entidade cliente com atributo código, com atributo CPF, identidade, nome, endereço, limite de crédito. Escolhi o código como chave primária. Beleza. Ok. Isso aqui é chave candidata, isso aqui é chave candidata. Não significa que é porque elas são candidatas que eu vou excluir isso. Como é que eu vou ter um cliente se eu não tenho o CPF do cliente? Não tenho identidade do cliente? Então, quando a chave torna-se uma chave alternativa, ela não é excluída, ela permanece na estrutura do seu banco de dados, da sua tabela, da sua entidade, mas ela não recebe o título de chave primária. Chave estrangeira. Um atributo ou grupo de atributos de uma entidade que é chave primária de outra entidade. Parece complexo o que está escrito aqui, mas se nós observarmos o exemplo, vai ficar extremamente claro. Observa aqui que nós temos duas entidades nessa brincadeira. A entidade departamento e a entidade empregado. A entidade departamento tem o código do departamento e o nome do departamento, certo? Batendo o olho e aí, nesses dois atributos, código do departamento e nome do departamento, nós já conseguimos perceber e elencar aqui a chave primária. Bom, suponha-se que não tenha dois departamentos com o mesmo nome. Então, código do departamento e nome do departamento são chaves candidatas. Ok. Qual que vai ocupar menos espaço? Se você escrever lá departamento informática, departamento de engenharia, departamento de produção, é um conjunto de letras enorme. Código do departamento, departamento número 1, departamento número 2. Então, aqui nós já conseguimos elencar muito facilmente como chave primária o código do departamento. É a menor possível e identifica de forma única o meu departamento. Não vou ter nenhum departamento com o mesmo código. Pronto. Vamos observar a entidade empregado. Na entidade empregado, nós temos os atributos código do empregado, nome do empregado e código departamento. Bom, para eu identificar de forma única um empregado aqui, de acordo com essa estrutura, eu não posso utilizar o nome do empregado. A gente sabe que nome é uma característica muito comum no mundo inteiro. Então, o nome está descartado. Código do departamento não pode ser chave primária, porque eu posso ter vários empregados no mesmo departamento. Então, o que nos resta aqui é o código do empregado. Então, a entidade empregado tem aí como chave candidata e única chave candidata, o código do empregado. Então, código aqui, código do empregado, torna-se chave primária. Se nós observarmos aqui, existe o código do departamento. O código do departamento aqui não é uma chave primária nessa tabela. Na entidade empregado, o código do departamento não é uma chave primária. Se nós observarmos
a entidade departamento, o código do departamento, aqui é uma chave primária. Tá? Uma chave estrangeira é uma referência de uma chave primária em outra tabela. Então, observa aqui. Olha bem o que eu falei. Uma chave estrangeira é uma referência de uma chave primária em outra tabela. Então, isso aqui é a chave primária da tabela departamento. O que é uma chave estrangeira? É uma referência da chave primária em uma outra entidade, na entidade de empregado. Então, o código departamento na entidade de empregado é caracterizado, esse campo, esse tributo é caracterizado como chave estrangeira. Então, aqui, esse campo é chave estrangeira. A chave estrangeira pode se repetir. Ela pode se repetir inúmeras vezes dentro da entidade de empregado. Aqui, quando ela é chave estrangeira. Quando ela é chave primária, aqui na entidade de departamento, código de departamento não pode se repetir. Uma chave primária não pode se repetir. Uma chave estrangeira pode se repetir. Observa que esses dois relacionamentos, este com este, garantem a integridade dos meus dados. Poderia existir um empregado sem departamento? Faz sentido? Não. O empregado ele tem que estar vinculado a algum departamento. Então, uma chave estrangeira está vinculada obrigatoriamente a uma chave primária. Esse é o relacionamento entre essas duas entidades. Então, olha só, o que a gente está fazendo, o que a gente faz até o momento? Existe a entidade de departamento, existe a entidade de empregado. O empregado é lotado no departamento, o departamento é lotado por empregados. Não coloquei cardinalidade, mas esse é o relacionamento. E ele se dá pelo quê? Chave primária no departamento, chave estrangeira no empregado. Chave primária e chave estrangeira. Observa aqui. Eu tenho uma tabela departamento. Então, coloquei aqui o código do departamento, nome do departamento. Coloquei o código 15, 16, 17. A empresa era grande, tinha o departamento de informática, departamento de engenharia, departamento de enfermagem. Pronto. Construí a minha tabela empregado. Código do empregado, código do departamento, nome do empregado. Então, observa aqui. Hélio é o 1958, Maria é o 1959 e Andréa é 1960. O Hélio está no departamento 15. Quem é o departamento 15? Departamento de informática. A Maria está no departamento 15. Quem é o departamento 15? Informática. A Andréa já está no departamento 17. Quem é o departamento 17? Enfermagem. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o relacionamento de fato. Nós temos aqui uma chave primária, e essa chave primária corresponde a uma chave estrangeira na tabela empregado. Na tabela empregado. Nós podemos ter várias ocorrências de uma chave estrangeira. Só que numa chave primária, uma única ocorrência. Coloquei os dois lado a lado para ficar mais claro para vocês. Então, nós temos aqui tabela departamento, tabela empregado. E nós temos relacionamento entre as duas. A tabela, o departamento de informática, nossa, deu uma gaguejada violenta agora, né? O departamento de informática possui 2 funcionários. O de enfermagem possui um funcionário só. Então, a entidade e o relacionamento é caracterizado por 2 campos. Um campo é chave primária, o outro campo é chave estrangeira. Sempre.